canal Entre Capas Book. Inscreva-se, é de graça. Compartilhe com os amigos. E curta o nosso conteúdo. Fazendo isso, você muito nos ajuda. Sessenta. Aquilo que não podemos ter. A morte é minha vida. A força torna-se minha fraqueza. A jornada terminou. Data: Betabanes, do ano de 1173. 95 segundos antes da morte. O indivíduo era uma erudita de modesto renome. Amostra coletada de segunda mão, considerada questionável. É por isso, pai, disse Adolin, que o senhor absolutamente não pode abdicar em meu favor. Não importa o que a gente descubra com as visões. É mesmo? Perguntou Dalinar, sorrindo para si mesmo. Sim. Muito bem. Você me convenceu. Adolin estacou no corredor. Os dois estavam seguindo para as câmaras de Dalinar, que virou-se e olhou para o homem mais velho. É sério? Indagou Adolin. Quero dizer, eu realmente ganhei uma discussão com o senhor? Sim. Seus argumentos são válidos. Ele não acrescentou que havia chegado à decisão por conta própria. Não importa o que aconteça, vou ficar. Não posso abandonar essa luta agora. Adolin sorriu de orelha a orelha. Mas... Dalinar levantou um dedo. Tenho uma exigência. Vou redigir uma ordem autenticada pela minha escriba, de posição mais elevada, e testemunhada por Ellocar, que dará a você o direito de me depor caso eu fique muito instável. Não vamos deixar os outros acampamentos saberem disso, mas não vou me arriscar a ficar tão louco que seja impossível me afastar. Muito bem, concordou Adolin, caminhando até Dalinar. Eles estavam sozinhos no corredor. Aceito esses termos, contanto que o senhor não conte as sadeias. Ainda não confio nele. Não estou pedindo que confie nele, replicou Dalinar, abrindo a porta para seus aposentos. Você só precisa acreditar que ele é capaz de mudar. Sadeias já foi meu amigo, e acho que pode voltar a ser. As pedras frias da câmara transmutada pareciam comportar o frescor da primavera, que continuava se recusando a se tornar verão, mas pelo menos não tinha recaído no inverno. Eltebar havia prometido que isso não aconteceria. Contudo, as promessas do guarda-tempo eram sempre cheias de ressalvas. A vontade do Todo-Poderoso era misteriosa, e os sinais nem sempre eram confiáveis. Ele agora aceitava guarda-tempos, muito embora houvesse rejeitado o auxílio deles quando se tornaram populares. Homem algum devia tentar conhecer o futuro, nem declarar conhecê-lo, pois o futuro pertencia apenas ao próprio Todo-Poderoso. E Dalinar se perguntava como os guarda-tempos podiam realizar suas pesquisas sem ler. Eles alegavam que não liam, mas Dalinar havia visto os livros deles cheios de glifos. Glifos. Eles não deviam ser usados em livros. Eram imagens. Mesmo um homem que nunca houvesse visto um glifo poderia entender seu significado, baseado na sua forma. Isso tornava a interpretação de glifos diferente da leitura. Guarda-tempos faziam muitas coisas incômodas. Infelizmente, eles eram muito úteis. Saber quando uma grande tormenta podia chegar, bem, era uma vantagem tentadora demais. Muito embora os guarda-tempos estivessem frequentemente errados, era mais comum que estivessem certos.
Renarin estava ajoelhado junto à lareira, inspecionando o fabrial que havia sido instalado ali para aquecer a sala. Navani já havia chegado e estava na escrivaninha elevada de Dalinar, compondo uma carta. Ela acenou distraidamente com seu caniço quando Dalinar entrou. Estava usando o fabrial que ele a vira usar no banquete algumas semanas atrás. A geringonça de várias pernas estava conectada ao ombro dela, agarrada ao tecido do seu vestido violeta. Eu não sei, pai, disse Adolin, fechando a porta. Aparentemente, ele ainda estava pensando sobre Sadeias. Eu não me importo se ele está ouvindo. O caminho dos reis só está fazendo isso para que você não preste tanta atenção às investidas nos platôs, para que suas escrivãs possam combinar a parte dele das gemas coração de modo mais favorável. Ele está manipulando o senhor. Dalinar deu de ombros. Gemas coração são secundárias, filho. Se eu puder forjar novamente uma aliança com ele, então isso vale qualquer custo. De certo modo, sou eu que estou manipulando Sadeias. Adolin suspirou. Está bem, mas ainda vou ficar de olho na minha bolsa de dinheiro quando ele estiver por perto. Só tente não insultá-lo. E mais uma coisa. Eu gostaria que você tomasse um cuidado extra com a guarda do rei. Caso haja soldados que sabemos com certeza que são leais a mim, coloque-os como guardas nos aposentos de Ellocar. As palavras dele sobre uma conspiração me deixaram preocupado. O senhor certamente não acredita nisso, disse Adolin. Algo estranho aconteceu com a armadura dele. Toda essa situação fede como lama de creme. Talvez não seja nada. Por enquanto, faça-me esse favor. Preciso observar que não gostava muito de Sadeias quando você, ele e Gavilar eram amigos, disse Navani, terminando sua carta com um floreio. Ele não está por trás dos ataques ao rei, disse Dalinar. Como pode ter certeza? Perguntou Navani. Porque não é o jeito dele. Sadeias nunca quis o título de rei. O poder de um grão-príncipe já é o suficiente para ele. E ainda permite que outra pessoa seja culpada por erros em grande escala. Dalinar balançou a cabeça. Ele nunca tentou tomar o trono de Gavilar. E está em uma posição ainda melhor com Ellocar. Porque meu filho é um fraco, disse Navani. Não era uma acusação. Ele não é fraco, protestou Dalinar. É inexperiente. Mas, sim, isso torna a situação ideal para Sadeias. Ele está dizendo a verdade. Pediu para ser o grão-príncipe da informação, porque quer muito descobrir quem está tentando matar Ellocar. Machala, disse Renarin, usando o termo formal para a tia. Esse fabrial no seu ombro. O que ele faz? Navani olhou para o dispositivo com um sorriso matreiro. Dalinar percebeu que ela estivera esperando que um deles fizesse essa pergunta. Dalinar sentou-se. A grande tormenta chegaria logo. Isso? É um tipo de Dorial. Aqui, deixe-me mostrar. Ela usou a mão segura para pressionar um clipe que soltava as pernas semelhantes a garras e levantou o objeto. Você está sentindo alguma dor, querido? Uma topada no dedão, talvez, ou um arranhão? Renarin balançou a cabeça. Estirei um músculo da mão na minha prática de duelo mais cedo, disse Adolin. Não foi grave, mas dói um pouco. Venha aqui, disse Navani. Dalinar sorriu com ternura. Navani sempre agia da maneira mais sincera quando brincava com novos fabriais. Era uma das poucas ocasiões em que ele podia vê-la sem nenhum fingimento. Aquela não era Navani, a mãe do rei, ou Navani,
a maquinadora política. Era Navani, a engenheira empolgada. A comunidade de artefabrianos está fazendo algumas coisas maravilhosas, disse Navani, enquanto Adolin estendia a mão. Estou particularmente orgulhosa deste pequeno dispositivo, já que tomei parte na sua construção. Ela o prendeu na mão de Adolin, envolvendo as garras na palma e fixando-as. Adolin levantou a mão, virando-a de um lado para o outro. A dor sumiu. Mas você ainda está sentindo, correto? Perguntou Navani, com um ar convencido. Adolin cutucou a palma com os dedos da outra mão. A mão não está nem um pouco dormente. Renarin assistia com grande interesse, olhando com intensa curiosidade através dos óculos. Se ao menos o rapaz aceitasse se tornar um fervoroso, então ele poderia ser um engenheiro, se desejasse. Mas ainda assim, ele se recusava. Seus motivos sempre pareceram pouco convincentes para Dalinar. É meio grande, observou Dalinar. Bem, é só um modelo inicial, defendeu-se Navani. Eu estava desenvolvendo a partir de uma daquelas horríveis criações de sombra longa e não tive o luxo de refinar a forma. Acho que tem bastante potencial. Imagine alguns desses em um campo de batalha, aliviando a dor de soldados feridos. Imagine-o nas mãos de um cirurgião que não teria que se preocupar com a dor do seu paciente enquanto trabalhava nele. Adolin assentiu. Dalinar teve que admitir que parecia um dispositivo útil. Navani sorriu. Esta é uma ótima época para se estar vivo. Estamos aprendendo todo tipo de coisas sobre fabriais. Este, por exemplo, é um fabrial de diminuição. Ele diminui algo. Neste caso, a dor. Ele não cura a ferida, mas pode ser um passo nessa direção. De qualquer modo, é um tipo completamente diferente de fabriais emparelhados, como telepenas. Se vocês soubessem os planos que temos para o futuro, como, por exemplo, indagou Adolin. Você saberá em algum momento, disse Navani, com um sorriso misterioso. Ela removeu o fabrial da mão de Adolin. Espadas fractais? Adolin pareceu empolgado. Bom, não, respondeu Navani. O desenho e o funcionamento de espadas e armaduras fractais são completamente diferentes de tudo que já descobrimos. A coisa mais próxima que já se conseguiu são aqueles escudos em Jakeved, mas, até onde sei, eles usam um projeto totalmente diferente de uma armadura fractal de verdade. Os antigos deviam ter uma compreensão fantástica da engenharia. Não, disse Dalinar. Eu os vi, Navani. Eles são... bem, eles são antigos. Sua tecnologia é primitiva. E as cidades do alvorecer? Perguntou Navani com ceticismo. Os fabriais? Dalinar balançou a cabeça. Não vi nenhum deles. Há espadas fractais nas visões, mas elas destoam do ambiente. Talvez tenham sido dadas diretamente pelos arautos, como dizem as lendas. Talvez, admitiu Navani. Por que nós não? Ela desapareceu. Dalinar piscou. Não ouvira a grande tormenta se aproximando. Ele agora estava em um grande salão ladeado por enormes pilastras que pareciam esculpidas em arenito macio, com laterais granulares e sem ornamentos. O teto era bem alto, esculpido na rocha em padrões geométricos que pareciam vagamente familiares. Círculos conectados por linhas, espalhando-se concentricamente. Eu não sei o que fazer, velho amigo,
disse uma voz ao seu lado. Dalinar se virou e viu um jovem em trajes reais, brancos e dourados, caminhando com as mãos apertadas diante de si, ocultas por mangas volumosas. Seu cabelo escuro estava puxado para trás em uma trança, e sua barba era curta e pontuda. Fios de ouro estavam trançados no seu cabelo e se juntavam na testa para formar um símbolo dourado, o símbolo dos Cavaleiros Radiantes. Eles dizem que toda vez é igual, disse o homem. Nunca estamos prontos para as desolações. Devíamos melhorar nossas resistências, mas em vez disso, nos aproximamos cada vez mais da destruição. Ele se virou para Dalinar, como se esperasse uma resposta. Dalinar olhou para baixo. Também vestia trajes ornamentados, embora não fossem tão luxuosos. Onde estaria? Em que período? Precisava encontrar pistas para que Navani as registrasse e Jasná as usasse para provar ou refutar aqueles sonhos. Também não sei o que dizer, respondeu Dalinar. Se pretendia obter informações, precisava agir de maneira mais natural do que nas visões anteriores. O homem majestoso suspirou. Eu esperava que você pudesse me dar algum conselho, Carm. Eles continuaram a andar para a lateral do aposento, se aproximando de um ponto onde a parede se abria em uma enorme varanda com um parapeito de pedra. A vista mostrava o céu da tarde. O sol poente manchava o ar com um vermelho sujo e opressivo. Nossa própria natureza nos destrói, disse a figura régia com uma voz suave, embora seu rosto expressasse raiva. Alakavish era um manipulador de fluxos. Ele devia saber dos riscos, e ainda assim o laço de Nahel não deu a ele mais sabedoria do que tem um homem comum. Infelizmente, nem todos os esprenos são tão perspicazes quanto esprenos de honra. Concordo, disse Dalinar. O outro homem pareceu aliviado. Eu estava preocupado que você considerasse minhas palavras ousadas demais. Os meus manipuladores de fluxos foram... Mas não devemos olhar para trás. O que é um manipulador de fluxos? Dalinar queria gritar a pergunta, mas não havia como. Não sem parecer totalmente deslocado. Talvez... O que você acha que deve ser feito com esses manipuladores de fluxos? Indagou Dalinar cuidadosamente. Não sei se podemos forçá-los a fazer qualquer coisa. Seus passos ecoavam no salão vazio. Não havia guardas, nem assistentes. O poder deles... Bem, Alakavish prova a atração que os manipuladores de fluxos têm sobre o povo. Se ao menos houvesse uma maneira de encorajá-los. O homem parou, voltando-se para Dalinar. Eles precisam melhorar, velho amigo. Todos nós precisamos. A responsabilidade do que recebemos, seja a coroa ou o laço de Nahel, precisa nos tornar melhores. Ele parecia esperar algo de Dalinar. Mas o quê? Posso ver no seu rosto que você discorda, disse o homem majestoso. Está tudo bem, Carm. Entendo que meus pensamentos sobre este assunto não são convencionais. Talvez vocês estejam certos. Talvez nossas habilidades sejam prova de uma escolha divina. Mas se isso for verdade, não deveríamos agir com mais consciência? Dalinar franziu o senho. Aquilo lhe soava familiar. O homem majestoso suspirou, caminhando até a beira da varanda. Dalinar juntou-se a ele, saindo do salão. A perspectiva finalmente permitiu que olhasse para a paisagem abaixo. Milhares de cadáveres o confrontaram. Dalinar arquejou,
Os mortos cobriam as ruas da cidade, uma cidade que reconhecia vagamente. Dalinar, pensou ele. Minha terra natal. Ele estava junto do homem, majestoso no topo de uma torre baixa, com 3 andares de altura. Algum tipo de forte de paredes de pedra. Parecia estar localizado no ponto onde um dia estaria o palácio. A cidade era inconfundível, com suas formas rochosas e picos se erguendo no ar como enormes barbatanas. As lâminas de vento eram chamadas, mas estavam menos erodidas do que na sua época, e a cidade ao redor deles era muito diferente, feita de estruturas quadradas de pedra, muitas das quais haviam sido derrubadas. A destruição ia até bem longe, ladeando as ruas primitivas. Teria sido a cidade atingida por um terremoto? Não. Aqueles cadáveres haviam tombado em uma batalha. Dalinar sentia o cheiro de sangue, vísceras e fumaça. Os corpos estavam espalhados, muitos perto da muralha baixa que cercavam o forte. A muralha estava quebrada em alguns lugares, derrubada. E havia pedras de formato estranho ao redor dos cadáveres. Pedras cortadas como pelo sangue dos meus pais, pensou Dalinar, agarrando a balustrada de pedra e inclinando-se para a frente. Não são pedras, são criaturas. Criaturas gigantescas, 6 ou 7 vezes maiores do que uma pessoa, de pele fosca e cinzenta como granito. Elas tinham grandes membros e corpos esqueléticos, com patas dianteiras, ou seriam braços, saindo de ombros largos. Os rostos eram longos e estreitos, como flechas. O que aconteceu aqui? Dalinar deixou escapar. É terrível! Eu me pergunto a mesma coisa. Como podemos deixar isso acontecer? As desolações têm um nome apropriado. Ouvi as contagens iniciais. 11 anos de guerra. E 9 em cada 10 pessoas do meu reino agora estão mortas. Será que ainda temos reinos para comandar? Sur não existe mais. Tenho certeza. Tarma. Eles provavelmente não vão sobreviver. Uma parte muito grande de seu povo morreu. Dalinar nunca ouvira falar daqueles lugares. O homem fechou a mão em punho e bateu-a suavemente contra o parapeito. Estações de cremação haviam sido montadas mais longe. Já haviam começado a cremar os cadáveres. Os outros querem culpar Alakavish. E é verdade. Se ele não houvesse trazido a guerra até nós antes da desolação, talvez não tivéssemos sido tão arrasados. Mas Alakavish era um sintoma de uma doença maior. Quando os arautos voltarem da próxima vez, o que vão encontrar? Um povo que os esqueceu mais uma vez? Um mundo despedaçado pela guerra e por disputas? Se continuarmos como estamos, então talvez mereçamos perder. Dalinar sentiu um arrepio. Havia pensado que aquela visão devia ser posterior à última, mas as visões anteriores não tinham seguido uma ordem cronológica. Ele ainda não havia visto nenhum cavaleiro radiante, mas talvez não fosse porque eles tinham debandado. Talvez eles não existissem ainda. E talvez houvesse um motivo para as palavras daquele homem parecerem tão familiares. Seria possível? Será que ele estava realmente ao lado do homem cujas palavras Dalinar havia escutado repetidas vezes? Há uma espécie de honra na perda, disse Dalinar cuidadosamente, usando palavras repetidas várias vezes em O Caminho dos Reis. Se essa perda traz aprendizado. O homem sorriu, usando minhas próprias palavras contra mim novamente. Karm? Dalinar sentiu que lhe faltava o ar. Era o próprio homem, Nohadon, o grande rei. Ele era
real. Ou fora real. Aquele homem era mais jovem do que Dalinar havia imaginado, mas aquela postura humilde, mas ainda assim nobre, sim, estava certo. Estou pensando em abdicar do trono, sussurrou Nohadun. Não! Dalinar deu um passo na direção dele. Não faça isso. Não posso liderá-los. Não se é esse o resultado da minha liderança. Nohadun. O homem se voltou para ele, franzindo o seio. O quê? Dalinar hesitou. Será que estava errado sobre a identidade daquele homem? Mas não. O nome Nohadun era mais um título. Muitas pessoas na história haviam recebido nomes sagrados da igreja antes que ela fosse encerrada. Até mesmo Bajerden provavelmente não era seu nome verdadeiro, que se perdera no tempo. Não é nada, disse Dalinar. Você não pode desistir do trono. As pessoas precisam de um líder. Eles têm líderes, replicou Nohadun. Há príncipes, reis, transmutadores, manipuladores de fluxos. Nunca faltam homens e mulheres que desejam liderar. É verdade, mas faltam aqueles que são bons nisso. Nohadun inclinou-se sobre o parapeito e olhou para os caídos com uma expressão de profunda tristeza e preocupação. Era estranho ver o homem daquele jeito. Ele era tão jovem. Dalinar nunca o imaginara com tamanha insegurança, tamanho tormento. Eu conheço esse sentimento, disse Dalinar em voz baixa. A incerteza, a vergonha, a confusão. Você me conhece bem demais, velho amigo. Eu conheço essas emoções porque as senti. Eu nunca pensei que você as sentia também. Então devo me corrigir. Talvez você não me conheça bem o bastante. Dalinar calou-se. Então, o que devo fazer? Indagou Nohadun. Você está perguntando a mim? Você é meu conselheiro, não é? Bem, gostaria de aconselhamento. Você não pode desistir do trono. E o que devo fazer com ele? Nohadun virou-se e caminhou pela longa varanda que parecia se estender por todo aquele andar. Dalinar se juntou a ele, passando por lugares onde a pedra fora destroçada e o parapeito quebrado. Não tenho mais fé no povo, velho amigo, disse Nohadun. Junte 2 homens e eles vão achar algo para discutir. Reúna-os em grupos e um grupo vai descobrir motivos para oprimir ou atacar os outros. Agora isso, como posso protegê-los? Como posso impedir que isso aconteça novamente? Dite um livro, sugeriu Dalinar com veemência. Um grande livro para oferecer esperança às pessoas, para explicar sua filosofia de liderança e de estilo de vida. Um livro? Eu escrever um livro? Por que não? Porque é uma ideia incrivelmente estúpida. Dalinar ficou de queixo caído. O mundo que conhecemos foi quase destruído, disse Nohadun. Mal se encontra uma família que não tenha perdido metade dos seus membros. Nossos melhores homens são cadáveres naquele campo e não temos comida para mais do que 2 ou 3 meses, no máximo. E devo passar meu tempo escrevendo um livro? Quem o escreveria para mim? Todos os meus escrituários foram abatidos quando Yelignar invadiu a chancelaria. Você é o único escrituário que conheço que sobreviveu. Um homem escritor? Aquele era mesmo um período estranho. Eu poderia escrevê-lo, então. Com um só braço? Então você aprendeu a escrever com a mão esquerda? Dalinar olhou para baixo.
Ele possuía os 2 braços, embora aparentemente o homem que Narradon via não tivesse o braço direito. Não, precisamos reconstruir, continuou Narradon. Eu só queria que houvesse uma maneira de convencer os reis, os que ainda estão vivos, a não tentar obter vantagem sobre os outros. Narradon tamborilou os dedos no parapeito. Então, esta é a minha decisão. Abdicar ou fazer o que é necessário. Este não é um tempo para escrever, é um tempo para ação. E então, infelizmente, um tempo para a espada. A espada! Pensou Dalinar. Você está dizendo isso, Narradon? Não seria assim. Aquele homem se tornaria um grande filósofo. Ele ensinaria paz e reverência, e não forçaria os homens a cumprir seus desejos. Ele os guiaria para que agissem com honra. Narradon se voltou para Dalinar. Peço desculpas, Karm. Eu não devia desconsiderar suas sugestões logo depois de pedir por elas. Estou no meu limite. Como imagino que todos estejam. Às vezes, me parece que ser humano é querer aquilo que não podemos ter. Para alguns, isso significa poder. Para mim, é paz. Narradon virou-se, caminhando de volta pela varanda. Embora seu passo fosse lento, sua postura indicava que desejava ficar sozinho. Dalinar deixou-o partir. Ele vai se tornar um dos escritores mais influentes que Roshar já conheceu, disse Dalinar. Estava silencioso, exceto pelos chamados de pessoas trabalhando lá embaixo, recolhendo os cadáveres. Eu sei que você está aqui, disse Dalinar. Silêncio. O que ele vai decidir? Indagou Dalinar. Ele os uniu, como desejava? A voz que frequentemente falava nas suas visões não se manifestou. Dalinar não recebeu resposta alguma para suas perguntas. Ele suspirou, voltando-se para contemplar os campos de mortos. Pelo menos você está certo em relação a uma coisa, Narradon. Ser humano é querer aquilo que não podemos ter. A paisagem escureceu com o crepúsculo. Aquela escuridão o envolveu e ele fechou os olhos. Quando os reabriu, estava de volta nos seus aposentos, de pé, com as mãos pousadas no encosto de uma cadeira. Ele se voltou para Adolin e Renarin, que estavam ali perto, ansiosos, preparados para agarrá-lo caso se tornasse violento. Bem, isso foi inútil, disse Dalinar. Não descobri nada. Raios! Estou fazendo um péssimo trabalho em... Dalinar, interrompeu Navani secamente, ainda escrevendo em seu papel com um caniço. A última coisa que você disse antes de a visão terminar, o que foi? Dalinar franziu o senho. A última coisa. Sim, insistiu Navani com urgência. Exatamente as últimas palavras que você disse. Eu estava citando o homem com quem tinha acabado de conversar. Ser humano é querer aquilo que não podemos ter. Por quê? Ela o ignorou, escrevendo furiosamente. Quando acabou, ela saiu da cadeira de pernas longas, indo apressadamente até a estante dele. Você tem uma cópia de... Sim, bem que achei que você teria. Esses são os livros de Jasná, não são? São, confirmou Dalinar. Ela queria que fossem bem cuidados até que voltasse. Navani puxou um volume da prateleira. Analética, de Corvana. Ela pôs o volume na escrivaninha e folheou as páginas. Dalinar se juntou a ela, muito embora, naturalmente, não entendesse o que estava escrito na página. O que tem? Aqui, disse Navani e olhou para Dalinar. Quando você entra nessas suas visões, você fala, sabia?
Coisa sem nexo. Sim, meus filhos me contaram. Anak Mala, Kaf, Del, Makian, Rabin, Ya. Recitou Navani. Soa familiar? Dalinar balançou a cabeça, perplexo. Soa bem parecido com o que o pai estava dizendo, Observou Renarim. durante a visão. Não soa bem parecido, Renarim. Replicou Navani com ar satisfeito. É exatamente a mesma frase. Essa foi a última coisa que você disse antes de sair do transe. Escrevi tudo o que você balbuciou hoje. O melhor que consegui. Com que propósito? Indagou Dalinar. Porque pensei que pudesse ser útil. E foi. A mesma frase está na Analética, de modo quase exato. O quê? Perguntou Dalinar, incrédulo. Como? É um verso de uma canção, Disse Navani. um cântico de Van Rial, uma ordem de artistas que vivem nas encostas da montanha silenciosa, em Jatkeved. Ano após ano, século após século, eles cantam essas mesmas palavras. Canções que alegam ter sido escritas no canto do alvorecer pelos arautos. Eles têm as letras dessas canções escritas em um antigo alfabeto. Mas os significados se perderam. São apenas sons agora. Algumas eruditas acreditam que o alfabeto e as canções em si podem de fato estar no canto do alvorecer. E eu? Disse Dalinar. Você acabou de falar um verso de uma delas. Além disso, se a frase que forneceu está correta, você a traduziu. Isso poderia provar a hipótese de Varial. Uma frase não é muito, mas poderia nos dar a chance para traduzir todo o alfabeto. Faz algum tempo que estava incomodada com isso, escutando essas visões. Eu achei que as coisas que você diziam eram organizadas demais para serem bobagens. Ela olhou para Dalinar, sorrindo profundamente. Dalinar, você pode ter acabado de resolver um dos mais difíceis e mais antigos mistérios de todos os tempos. Espere, Disse Adolin. o que a senhora está dizendo? O que estou dizendo, sobrinho, é que temos a sua prova. Respondeu Navani, olhando diretamente para ele. Mas, quer dizer, ele poderia ter ouvido aquela única frase e desenvolvido uma linguagem inteira a partir dela? Replicou Navani, segurando uma folha coberta de texto. Isso não é bobagem, mas não é uma língua falada atualmente. Suspeito que seja o que parece. O canto do alvorecer. Então, a menos que você consiga pensar em outra maneira para explicar como seu pai aprendeu a falar uma língua morta, Adolin, as visões certamente são reais. O cômodo ficou em silêncio. A própria Navani parecia chocada com o que havia acabado de dizer. Ela se recuperou rapidamente. Agora, Dalinar, quero que você descreva essa visão com o máximo de detalhes possível. Preciso das palavras exatas que você falou. Se puder recordá-las, cada parte que pudermos coletar vai ajudar as minhas eruditas a destrincharem essa questão.
Canal Entre Capas Book. Inscreva-se, é de graça. Compartilhe com os amigos. E curta o nosso conteúdo. Fazendo isso, você muito nos ajuda.